Eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus e a presença do Espírito Santo habite e transborde ricamente os vossos corações. Amém? E tem uma palavra em Daniel, capítulo 3, uma palavra muito conhecida, que fala da estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer com o intuito de ser adorado. A palavra diz que o rei fez aquela estátua, uma estátua grande, numa altura de 60 côvados, e determinou, por meio de um decreto, que toda a província se prostrasse diante daquela imagem para adorá-la. E logo veio a notícia a Nabucodonosor de que 3 judeus, estes jovens haviam sido levantados pelo rei para cuidar dos negócios da província, eram amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chegou a notícia a Nabucodonosor de que aqueles jovens não fizeram caso do decreto real, não fizeram caso da determinação do rei, dizendo: eles não servem aos teus deuses e nem à estátua de ouro que tu mandaste levantar. O rei, muito enfurecido, chamou aqueles 3 jovens e perguntou: é verdade que vocês não servem aos meus deuses e nem adoram a estátua de ouro que eu levantei? E o rei ainda diz mais: todo aquele que não adorar, que não se lançar diante dessa estátua para adorá-la, será jogado dentro do forno de fogo ardente. E ele disse: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele ainda desafia ao Deus dos judeus. E logo aqueles jovens responderam ao rei, dizendo: não necessitamos de te responder sobre este negócio. E no versículo 17 do capítulo 3, eles dizem assim: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é o que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Ou seja, aquela ameaça não parou aqueles jovens. Aquela ameaça do rei não intimidou aqueles jovens, porque eles estavam com a sua fé plantada, edificada, enraizada no Senhor. Aquela resposta deixou Nabucodonosor ainda muito mais enfurecido. E ele ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. A ira dele foi tão profunda que ele disse: aquece o fogo da fornalha 7 vezes. Mandou amarrar aqueles 3 jovens e joga-os dentro da fornalha. E a palavra diz que, enquanto aqueles homens estavam dentro da fornalha, amarrados, eles passeavam dentro do fogo. E de repente o rei fica espantado porque ele vê uma 4ª figura, uma 4ª pessoa lá dentro. Ele fica espantado com aquilo e ele pergunta aos oficiais, né, aos seus príncipes: mas espera aí, não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Eu vejo 4 lá dentro e um tem uma aparência diferente. Esse 4º homem que está andando lá dentro, ele tem um aspecto diferente. Esse 4º homem era o próprio Senhor Jesus, que estava ali, livrando os servos do Senhor de serem mortos pelo fogo daquela fornalha. E aquilo causou um impacto muito grande, porque o rei precisou reconhecer aqueles jovens como servos do Deus Altíssimo. Mandou tirá-los da fornalha
e perceberam que o fogo não teve nenhum poder sobre os seus corpos. A palavra diz que nem um só cabelo de sua cabeça se tinha queimado, e nem as suas capas se mudaram, e nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. E não é por acaso que lá em Isaías 43, o profeta diz: quando passares pelas águas, não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, a fornalha não arderá em ti. E aquilo foi um fato muito grande, foi algo muito grande, porque o rei precisou reconhecer o Senhor Deus como Todo-Poderoso, que faz e pode todas as coisas. E ele precisou dizer: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Ele precisou reconhecer a soberania e a grandeza do Senhor. E o que esta palavra necessariamente traz para as nossas vidas? A fornalha das nossas vidas são as batalhas que nós enfrentamos, todas aquelas lutas que o cristão precisa enfrentar. E essa palavra nos diz que quanto mais a fornalha da vida for aquecida em nós, isto significa o nível da batalha. O nível da batalha vai aumentar. A nossa fé precisa se sobrepor a isso. Quanto maior o nível da batalha, maior precisa ser a nossa fé em enfrentar os problemas, em não retroceder e em ver em cada problema um meio de crescimento, porque a palavra também diz que todo aquele que confia não será desapontado. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e daqueles que Ele designou para o seu propósito. Que os problemas da minha e da tua vida não venham a nos sucumbir. Que a nossa fé seja aumentada, evoluída, conforme o nível da batalha. Não devemos retroceder. Em momento algum. As batalhas estão aqui para que possamos crescer. Os desertos não vêm para nos matar. Fique com essa palavra. Esta é a meditação para o dia de hoje. E se você se encontra com a tua fé desfalecida, lembre-se que há um Deus soberano, onipotente, onisciente, onipresente, que cuida de nós. Confie, creia. Confia os teus cuidados ao Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que um justo seja abalado. Isto está nos Salmos 55, 22. Fiquem na paz do Senhor Jesus.